Abra aí a sua Bíblia comigo no texto de Êxodo, Êxodo capítulo 3. Quero convidar você a abrir aí o seu texto em Êxodo capítulo 3. Vamos dar uma olhadinha nesse texto a partir do versículo de número 11. Semana passada caminhamos até o versículo 10 e hoje nós iremos do 11 até o versículo 15. Peço que você deixe aí o texto aberto comigo e juntos vamos meditar na palavra do nosso Deus. Temos aí alguns minutos para a nossa reflexão. Eu espero que você me acompanhe durante todo esse nosso tempo, tá bom? Êxodo capítulo 3, de 11 a 15, diz assim o texto sagrado. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e esse será o sinal que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos ouvir a Tua voz desse relato tão belo e tão antigo, experiência que o Teu servo tão especial, Moisés, conversou com o Senhor há tanto tempo atrás, mas é um texto que certamente falará ao nosso coração. Fale, Pai, ao nosso coração, pois nós queremos ouvir a Tua voz, e a Tua voz é inconfundível. Que Teu Espírito venha ministrar em nossos corações, que eu seja apenas o instrumento do Senhor a transmitir a Tua mensagem, o Teu recado. Essa é minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nas duas últimas semanas, nós conversamos a respeito de dois temas. Em primeiro lugar, nós falamos: Deus ouve as orações. Quando Deus ouviu as orações, os clamores do seu povo que estava no Egito, e também a segunda oração, quando Deus responde essas orações. Então, nós estamos caminhando nessa sequência. Deus ouve, Deus está atento à nossa vida, como nós já falamos. Se caso você perdeu, você encontra essas mensagens editadas e recortadas aqui no nosso canal do YouTube. Então Deus ouve as nossas orações, e essa é uma certeza que temos, que Ele sempre ouve as nossas orações, e Deus responde sempre às nossas orações. É claro que às vezes a resposta de Deus não é aquela resposta que nós tanto queremos, mas nós descansamos no cuidado, no poder de Deus, sabendo que Ele sabe o melhor para as nossas vidas, mas Deus responde. E nós também sabemos, como veremos hoje, e esse é o nosso tema, que Deus nos chama. Então, veremos como foi o processo do chamado de Moisés e como esse chamado de Moisés trouxe algumas implicações para a vida dele, e certamente tem lições importantes também para a nossa vida. Aqui no capítulo 3 nós temos um grande diálogo entre Moisés e Deus e algumas implicações espirituais. Deus vai falando com Moisés, como nós já vimos uma parte do texto na semana passada, e Deus vai falando com Moisés, tratando algumas questões com Moisés, lembrando que esse texto está dentro do contexto em que Deus fala com ele por meio da sarça ardente, e aquela expressão: não te chegues para cá, antes tire a sandália dos teus pés, porque aonde você está é terra santa. Deus se revela como sendo Deus santo, e Deus chama Moisés do meio da sarça ardente e chama Moisés, Moisés. Vale lembrar que o chamado de Deus é sempre nominal. Deus não nos chama pelo atacado, não chama
um grupo, Deus chama na individualidade e Deus fala o nosso nome. E no capítulo 3 nós temos então Moisés pastoreando o rebanho do seu sogro, e ele então tem essa experiência maravilhosa. O diálogo do Senhor com Moisés passa pelo tema da santidade, como eu acabei de dizer, passa pela temática da promessa, quando Deus revela a sua promessa já feita para Abraão, Isaque e Jacó, e Deus então retoma essa promessa para a vida de Moisés e para o seu povo, e também o Senhor revela o seu plano. Então, quando nós somos chamados por Deus, nós podemos ter essa compreensão, essa sequência. Reconhecemos a santidade de Deus, reconhecemos e ficamos completamente assombrados pelas promessas de Deus, e passamos por aquele momento em que Deus revela o seu plano para o seu povo. Se você está com a sua Bíblia aberta, você pode me acompanhar, que lá no versículo 10, Deus chama Moisés e fala o seguinte: vem agora. E aí nós temos essa expressão completamente enfática. Deus chama com uma expressão de urgência: vem agora, Moisés, e eu te enviarei a Faraó para que você tire o meu povo, os filhos de Israel, lá do Egito. Então veja que Deus dá a Moisés uma nobre missão. Ele fala o seguinte: você vai ser o grande libertador. Eu quero, eu espero, eu sonho, eu tenho um plano, Moisés, que você seja o grande libertador desse povo. Então vem agora. E é interessante que o chamado é para uma missão extremamente específica, é para libertar o povo e conduzir o povo à terra prometida, tão sonhada terra prometida. Então Moisés sabia que o povo estava sofrendo, Moisés tinha essa consciência. Moisés também sabia que o povo de Deus era um povo extremamente numeroso, como nós já estudamos na nossa escola bíblica dominical, que o povo de Deus estava se multiplicando, que o povo de Deus estava se tornando um povo forte naquela região do Egito. Então Moisés tem essas percepções em sua cabeça quando Deus o chama. Ele sabe que o povo é extremamente numeroso, que o povo é um povo completamente complicado no sentido de murmuração, como a gente vê depois na história do povo de Deus, naquele período em que o povo fica no deserto, como o povo reclama muito. Moisés sabia dessa característica do povo, e Moisés também sabia que teria que enfrentar a Faraó e conversar com Faraó, e teria uma missão extremamente dura para libertar esse povo e conduzir o povo do Senhor. O chamado de Deus era para que Moisés enfrentasse nada mais, nada menos a pessoa mais poderosa daquela região, daquele mundo. Simplesmente Moisés teria que enfrentar Faraó. E Faraó já havia então decretado que todas as crianças deveriam morrer. Então Moisés já é uma pessoa que está debaixo dessa tirania do Faraó. E graças a Deus, e nós conhecemos o relato bíblico, Moisés então teve a sua vida poupada e preparada para ser o grande libertador. Mas Moisés sabe como o povo dele estava sendo escravizado, como o povo dele estava sofrendo. Então é nesse contexto: olha, Moisés, vem agora e eu vou te enviar para Faraó, e você vai conduzir o meu povo para a libertação. E aí chega o texto que nós lemos hoje, no versículo 11. O versículo 11, Moisés responde a esse chamado de Deus, e a resposta de Moisés é o seguinte: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? E aqui é nítido que Moisés se sente inadequado diante do chamado de Deus para uma nobre missão como essa. Ele se sente completamente inadequado, ele não se vê pronto, ele não se vê preparado para essa tarefa, para essa missão. Ele sabe que essa missão vai exigir muito dele, e ele não se sente preparado, ele não se sente adequado ao chamado de Deus. Ele reconhece, na realidade, a sua fraqueza diante do poder de Faraó.
Ele se sente extremamente pequeno diante da grandeza de Faraó, diante do poder de Faraó, diante dessa questão persuasiva que nós sabemos que o Faraó tinha com seus liderados. É compreensível que Moisés, nesse momento, ou qualquer um de nós, tivesse também uma situação, uma preocupação de pequenez, e fizéssemos também essa pergunta. Quando Deus fala o seguinte: você vai até Faraó e você vai tirar o meu povo do Egito, Moisés fala o seguinte: quem sou eu? Eu sou extremamente pequeno, eu não consigo, eu me sinto inadequado, eu não me sinto preparado para essa nobre missão. Agora, é interessante que os grandes homens de Deus sempre se sentiram inadequados diante do chamado de Deus. Eu vou explicar isso. Eu peguei pelo menos 2 exemplos do Antigo Testamento para mostrar aos irmãos e irmãs essa realidade. Por exemplo, Gideão. Você se lembra de Gideão? Gideão, ao ser chamado por Deus, ele também se sente inadequado. É interessante que Gideão estava malhando o trigo lá no lagar e Deus fala com ele assim: o Senhor é contigo, homem valente. Vai nessa sua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu, ó homem valente? Vai lá e livra o meu povo das mãos dos midianitas. E se você tiver medo, Gideão, eu estou te falando o seguinte: não fui eu que te enviei, ou seja, Deus falando, eu estou contigo, Gideão, vai lá. Aí olha a resposta de Gideão lá em Juízes capítulo 6. Ele tem a mesma postura de Moisés. Olha o que Gideão diz: ai Senhor Deus, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu sou o menor da casa dos meus pais. Deus chama Gideão para uma nobre missão. Qual é a postura de Gideão? A minha família é a mais pobre, eu não tenho recurso, e eu sou o menor na casa do meu pai. Eu não tenho condições. Quem sou eu para uma grande missão como essa? E aí nós sabemos e conhecemos a história como Deus o convence, como Deus trata essa situação no coração de Gideão e como ele se torna uma grande referência para nós no Antigo Testamento, no livro de Juízes. Tem outro personagem bíblico também do Antigo Testamento, o grande profeta Jeremias. Gosto muito de Jeremias porque Jeremias chora, é conhecido também como profeta chorão, que chora muito diante da realidade do povo, mas Jeremias é um profeta de muita fé, porque Jeremias é chamado a pregar, a proclamar, a ensinar em um tempo em que ele passa todo o seu ministério sem nenhum fruto. Deus disse isso a ele: você vai pregar, você vai ensinar, você vai apregoar a mensagem, mas ninguém vai dar ouvidos. E aqui eu vejo como esse homem de Deus tinha muita fé. Você vai trabalhar, você vai se empenhar e ninguém vai ouvir a sua voz. Mas é interessante, eu quero trazer aqui o chamado dele. Deus fala o seguinte para ele lá no 1º capítulo da profecia de Jeremias: antes que te formasse, antes de você ser formado no ventre da sua mãe, no ventre materno, eu te conheci, e antes que você saísse da madre da sua mãe, eu te consagrei como profeta às nações. Então venha fazer a minha vontade. Ao passo que Jeremias responde na mesma entoada de Gideão e também de Moisés. Olha o que Jeremias diz: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Eu não sei falar, eu sou muito novo. Então veja que a desculpa de Jeremias é o seguinte: eu sou muito pequeno, eu sou criança e eu não sei falar. E aí Deus fala com ele: mas quem fez a boca do homem? Eu vou usar a sua boca. Então veja, amados irmãos e irmãs, que todas as nossas desculpas, todas as nossas inadequações diante do chamado de Deus são completamente tomadas por Deus. Veja, Gideão fala que ele é pobre e que ele é o menor. Deus o capacita e mostra para ele que o reino dele não é feito com dinheiro humano. Jeremias diz que ele é apenas uma criança e que ele não sabe falar, e Deus então fala: eu vou usar a sua boca, eu quero que você seja um instrumento. E aí nós temos o exemplo aqui de Moisés. Quem sou eu?
E essa pergunta, obviamente, tem a ver com a identidade de Moisés. E aqui eu separei pelo menos 3 pontos que eu gostaria de falar aos irmãos e irmãs. Talvez Moisés tenha pensado no crime que ele cometera. Lembre-se que Moisés cometeu um crime, ele viu o egípcio subjugando um israelita, então ele foi lá e matou. Então talvez ele tenha pensado o seguinte: olha, quem sou eu para ir lá no Egito, porque eu tenho essa situação diante do Senhor, eu matei uma pessoa. Mas é claro que nós sabemos que ele se arrependeu, ele tratou essa situação com o Senhor, mas talvez nesse momento ele tenha pensado nessa situação de que ele então tinha a sua mão manchada pelo sangue. Talvez Moisés tenha pensado que ele não tivesse perfil para a liderança. Após matar o egípcio, o que ele fez? Ele fugiu e ele então casou com uma filha de Jetro e foi pastorear o rebanho de Jetro, seu sogro. Tanto é que o início do capítulo 3 vai falar que ele estava apacentando o rebanho. Então talvez Moisés falasse assim dentro de si mesmo: eu não tenho perfil para a liderança, eu não saberei lidar com as dinâmicas das pessoas, com esse enfrentamento com o faraó. Quem sou eu para chegar diante de faraó? Em terceiro lugar, talvez Moisés tenha pensado que ele precisava resolver algumas questões existenciais com ele mesmo, a partir da sua personalidade, a partir da sua identidade. Esse questionamento, inclusive, de sua identidade está atrelado à missão que ele não se julgou capaz de realizar. Isso aqui é extremamente importante para nós. Assim também nós, às vezes, ligamos a nossa identidade naquilo que nós podemos ou não fazer. É interessante que depois que eu recebi o chamado ministerial e me tornei um pastor, parece que eu não tenho mais identidade, porque as pessoas não conseguem, por exemplo, olhar para a minha vida e não me ver como pastor. Então, as pessoas às vezes ligam a nossa identidade àquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós estamos realizando. E qual seria a identidade de Moisés? Agora a identidade dele seria o quê? O grande libertador. Então talvez esse peso tenha sido extremamente volumoso na cabeça ou na consciência de Moisés naquele momento. E Moisés falou o seguinte: não, quem sou eu? E Moisés então está passando por esse processo de identidade, assim como nós também precisamos ter essa compreensão de que a nossa identidade vai sendo forjada por Deus conforme vamos caminhando com o Senhor. Agora, olha que interessante o texto. Moisés diz assim: quem sou eu? E o que Deus diz? Eu estarei com você. Então a resposta de Deus é a resposta que precisamos. Quando você se sentir pequeno, quando você se sentir inadequado, quando você se sentir extremamente incapaz de realizar o chamado de Deus, a obra de Deus, lembre-se que Deus está do seu lado. Amém por isso. Quando você fala o seguinte: quem sou eu? E você se apequena, Deus está falando assim com você: eu estarei com você. Se você se colocar nas minhas mãos, se você ouvir a minha voz, se você for obediente, eu estarei com você. E foi essa a promessa que Jesus, o Filho de Deus, deu para nós: eis que estarei convosco todos os dias, enquanto vocês estiverem cumprindo a grande missão de proclamação do Evangelho. Jesus está conosco todo dia. Então quando Moisés se sente pequeno, o que Deus diz para ele? Eu estarei com você, Moisés. Se você se sentir medroso, eu estarei com você. Quando você ficar cheio de coragem, eu estarei com você. Quando você se sentir completamente abastecido, renovado, eu estarei com você. Mas quando você estiver no vale, na angústia, na prostração, eu estarei com você. Então quem sou eu? E aí Deus diz: eu estarei com você. O que nós precisamos é saber que Deus nos chama e Ele vai conosco na missão. Deus nos chamou para sermos filhos dEle e Ele está conosco dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro do local onde nós trabalhamos, onde nós estudamos, dentro dessa sociedade hostil ao Evangelho, Ele está conosco. O Deus que chama permanece do nosso lado. Essa lição é maravilhosa demais.
Em qualquer lugar, em todos os contextos, aonde nós estivermos, Deus está do nosso lado. E por isso, por onde passamos, segundo Paulo, deixamos o aroma, o perfume, a fragrância de Cristo Jesus. Então veja que Deus chama e Deus fica do nosso lado enquanto nós realizamos a obra. Então, por exemplo, no meu caso, Deus me chamou para a obra, e nesse exato momento eu sinto o Espírito Santo de Deus me usando. Deus está presente na minha vida e usando a minha fala nesse momento, porque Deus, quando nos chama, Ele permanece do nosso lado. A presença de Deus é constante na nossa vida. A presença de Deus é uma sinalização de que Ele está aprovando o nosso chamado. Deus nos abandona. Os amigos às vezes nos abandonam. Pessoas que dizem que nos amam às vezes nos abandonam. Irmãos e irmãs, às vezes, infelizmente, digo isso, da igreja às vezes nos abandona. Mas Deus nunca nos abandona. Deus está do nosso lado. Enquanto Moisés estava pensando na sua identidade, Deus estava dizendo para ele: olha, Moisés, sabe quem é você? E você só vai entender quem é você quando você atrelar a sua identidade à minha identidade. Eu sou o seu Deus, eu estou cuidando da sua vida. Sabe qual que é o nosso problema? Um dos nossos problemas nesse tempo nosso contemporâneo é que nós associamos a nossa identidade às coisas desse mundo. E as pessoas hoje em dia, a psicologia moderna vai dizer o seguinte: o que importa é ser feliz, encontre-se com você mesmo. Enquanto na realidade nós precisamos entender que a nossa identidade está atrelada a Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos filhos e filhas de Deus e a nossa identidade está ligada a Deus. E nós só seremos felizes, completos, satisfeitos, quando nós entendemos que a nossa identidade deve estar ligada, atrelada, colada com a identidade de Deus. Se Deus é santo, nós temos que ser santos. Se Deus é fiel, nós precisamos ser fiéis em nossas transações. Se Deus é amor, eu preciso demonstrar o amor dele para com as pessoas. Então, quem é Moisés? Moisés é o filho de Deus, preparado para ser o grande libertador. É interessante que algumas pessoas, por exemplo, para motivar Moisés, falaria assim: Moisés, sabe quem é você? Você é valente, vai lá, Moisés. Você é forte, Moisés, você é corajoso. Vai, Moisés, com a força de tudo aquilo que você estudou lá com os egípcios. Você tem muito conhecimento técnico, Moisés. Você foi educado lá na corte de Faraó. Vai nessa sua fé. Vai, Moisés. Você viu de perto o sofrimento do seu povo. Você lutou contra aquele egípcio. Vai nessa sua força. Vai, Moisés. Pois, da mesma maneira, da mesma forma como você cuida e protege o rebanho do seu sogro, você vai proteger o povo de Deus, você vai defender o povo de Deus. Vai, Moisés, que você é capaz. E a gente pensa que Deus vai dar uma injeção de ânimo em Moisés, que Deus vai mexer com a autoestima de Moisés, mas o que Deus fala para ele é o seguinte: Moisés, você não precisa nada dessas coisas. Moisés, sabe o que você precisa? É saber que a minha presença do seu lado é fiel e constante. Eu estou do seu lado. Amados irmãos e irmãs, sabe o que nós precisamos nesse dia, nesse tempo difícil que nós vivemos? É ter a consciência da presença de Deus em nossas vidas. Deus disse assim: você pode caminhar na vida, Moisés, que eu estou do seu lado. Você pode enfrentar os perigos, que eu estou do seu lado. Você pode enfrentar Faraó, porque eu estou com você. Você pode tirar esse povo murmurador do Egito, porque eu estou com você. Você pode fazer tudo isso, porque eu estou com você. Você pode basear a sua identidade na minha identidade, porque eu estou com você. Você pode encontrar o seu valor como pessoa ao andar comigo e ao ser transformado por mim. Lembrando que Moisés aqui estava com 80 anos.
E depois, os próximos 40 anos, Moisés tem experiências magníficas com Deus, e Moisés é considerado o homem mais manso da Bíblia. Veja que interessante como Deus chama, vocaciona e está do lado dele. Então, quem somos nós? Quem sou eu? Quem é você que me ouve? E eu posso dizer o seguinte: eu sou filho de Deus. Eu espero também que você tenha confessado Jesus, porque olha o que o Senhor Jesus nos ensina: todos quantos o receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então, quem confessa, quem entrega, quem crê no nome de Jesus, se torna filho de Deus. E aqui, inclusive, nós podemos mais uma vez rebater aquela cultura popular que diz o seguinte: todos são filhos de Deus. E olha o que a Bíblia diz: não são todos filhos de Deus. Todos nós somos criaturas de Deus, mas nós nos tornamos filhos de Deus ao passo em que nós confessamos com os nossos lábios que Ele é o Senhor da nossa vida. E aí tem uma ilustração que nós sempre podemos usar aqui nesse contexto, que quando nós estamos diante de alguém, a pessoa fala o seguinte: você pensa que está falando com quem? Não sei se você já ouviu isso. Com quem você pensa que você está falando? E nós podemos falar o seguinte: nós somos filhos de Deus. Então, quando alguém chegar diante de nós e falar o seguinte: você pensa que está falando com quem? E nós poderemos falar assim: nós somos filhos de Deus. Deus está comigo. E o primeiro sinal de que Deus está conosco é isso mesmo, que está aí no texto. Dá uma olhadinha comigo. Moisés ouviu de Deus que o sinal do chamado dele, que ele foi enviado para aquela missão, era a presença de Deus. A presença de Deus em nossas vidas, irmãos e irmãs, confirma que nós somos chamados por Ele para realizar as coisas que Ele colocou em nossas mãos e que nós nem imaginávamos que iríamos realizar. A presença de Deus em nossa vida confirma que nós somos chamados por Deus. Às vezes eu fico impressionado com as pessoas que se colocam nas mãos de Deus e como Deus vai usando essas pessoas para o louvor da sua glória. E nós que conhecemos as pessoas, conhecemos as suas dificuldades, as suas limitações, ficamos perplexos de ver como Deus vai confirmando com a sua presença na vida dessas pessoas o chamado dele. Eu vejo isso, amados irmãos, e digo isso com humildade na minha própria vida. Às vezes eu falo, faço coisas, realizo algumas coisas que por mim mesmo eu não teria nenhuma capacidade de realizar. Mas a presença de Deus vai confirmando. É interessante que às vezes nós pensamos que nós podemos ter conhecimento técnico, podemos ter sabedoria humana, talentos incríveis, perspicácia para realizar as coisas, qualidades humanas, mas se nós não tivermos a presença de Deus, nada vale, nada funciona. Nosso esforço, nosso trabalho, o que faz diferença na nossa vida é a presença de Deus e o sinal de que Deus está do nosso lado. Quem é chamado por Deus e chamada por Deus goza da companhia do Senhor em tudo que faz. E aqui eu me lembro muito de José, quando José, diz a Bíblia, era abençoado por Deus, independentemente do contexto aonde ele estava. Ele está na casa de Potifar, ele é abençoado. Ele está como governador do Egito, ele é abençoado. Ele está na prisão, ele é abençoado. A mão de Deus é com ele, porque um dos sinais do chamado de Deus é a presença de Deus em nossas vidas. O segundo sinal é o seguinte, que nós permaneceremos louvando o nome dele. Se você acompanhar comigo o texto vai dizer o seguinte: olha, vocês, depois de saírem do Egito, vocês servirão a Deus neste monte, versículo 12. E aí quando nós acompanhamos a história lá do Sinai, lá dos 10 mandamentos, no Êxodo capítulo 19, o povo tem as mesmas experiências que Moisés teve. Por exemplo, Moisés e o povo encontrou-se com Deus Santo.
Moisés e o povo caminhou sobre a terra santa e ouviram a voz de Deus. Moisés ouviu a voz de Deus, o povo também ouviu a voz de Deus. E nesse contexto, Israel recebe de Deus a sua identidade. E qual que é a identidade do povo de Deus? Que está lá em Êxodo capítulo 19. Que o povo é propriedade preciosa, que o povo é um reino de sacerdotes e que o povo é uma nação santa. Fechando esse bloco, eu falo para os irmãos e irmãs o seguinte: a nossa identidade pessoal e coletiva como povo de Deus é estabelecida por Deus. Nós somos filhos e filhas de Deus. Nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Nós somos reinos de sacerdotes e nós somos uma nação santa. Propriedade exclusiva de Deus, alvo do amor de Deus. Eu gosto, inclusive, de uma expressão do salmista, quando ele fala o seguinte: guarda-me, Senhor, como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Então veja, o salmista reconhecendo que a sua vida é preciosa diante de Deus, ele falando o seguinte: ó Deus, guarda-me como a menina dos teus olhos. Eu gosto muito daquela expressão de Jesus, após ele ser batizado pelo seu primo João Batista, quando ele sai das águas, e aí a voz de Deus, assim como essa mesma voz também ocorre na ocasião da transfiguração, a voz de Deus diz: este é meu filho amado. Eu tenho prazer na vida de Jesus, e todos aqueles que estão em Jesus ouvem essa voz de Deus. Quem somos nós? Nós somos filhos amados, nós somos filhas amadas de Deus. Eu gosto inclusive daquela expressão de Tiago, quando ele fala que nós não podemos amar o mundo, porque amar o mundo é adulterar em relação a Deus. E ele fala o seguinte, que o Espírito que habita em nós tem ciúmes, que Deus deseja que o nosso coração seja dele e não do mundo. Quando você se vê como filho de Deus, como filha de Deus, você goza da presença dele, e a presença dele na minha e na sua vida é um sinal de que nós somos chamados por ele. A nossa identidade, irmãos e irmãs, é uma identidade divina. Infelizmente eu não tenho tempo para explicar para vocês o versículo 14, quando ele fala assim: eu sou o que sou. Então a minha última fala é o seguinte, essa pergunta de Moisés: quem sou eu? E a grande resposta é o seguinte: você é meu filho, você foi chamado, você foi escolhido. E aí Moisés poderia falar: mas eu não tenho capacidade, mas eu te capacito. Mas eu tenho medo, eu livro você do medo. E aí tudo que a gente vai colocando de desculpa, Deus fala assim: eu estou com você. E a grande pergunta é: quem é Deus? E ele fala: eu sou o que sou, eu sou o Deus eterno, eu sou o Deus que se revela, eu, o Deus eterno, estou contigo. E só Ele tem o nome eterno. E por isso Jesus recebe o nome que está acima de todo nome. E um dia todas as pessoas se dobrarão diante do nome de Jesus e confessarão o nome de Jesus para a glória do Deus Pai. É interessante que Jesus vai usar essa mesma expressão de Deus em vários momentos no Evangelho de João. Quando Jesus, por exemplo, diz: eu sou a água da vida, eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o bom pastor. Então veja, quem é você? Você é filho e filha de Deus. E quem é Deus? Deus é eterno, Deus é que nos chama. E a presença dele na nossa vida vai confirmando que nós somos filhos e filhas de Deus. Caminho para o final, quando Paulo diz o seguinte, escrevendo aos irmãos de Corinto: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Deus é fiel e Ele nos chama à comunhão do seu Filho. Por isso que nessa noite eu espero, eu oro que você tenha ouvido a voz de Deus, que você tenha percebido a voz de Deus te chamando,
que o Espírito Santo de Deus tenha falado aí no seu coração e chamado você pelo seu nome, assim como fez com Moisés, 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 e Ele tenha falado ao seu coração. Ele está te chamando, Ele tem uma missão específica para você realizar. Ele tem uma situação no mundo que só você pode resolver. E às vezes você está pensando que uma outra pessoa é que vai chegar na sua casa, na sua família, no seu trabalho e vai resolver as coisas. Não, Deus está chamando você, para você ser uma bênção onde você está, para você libertar o povo que está debaixo da sua orientação, da sua vida, ou debaixo da sua influência, eu não sei, mas Deus está chamando você. E todos nós temos um chamado de Deus, o chamado de pregar o Evangelho, o chamado de divulgar a mensagem, porque Jesus está chamando a todos. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E o grande chamado do Evangelho é esse, Jesus falando, vem e segue-me. Deus está nos chamando, e eu espero e oro, espero mesmo, em nome de Jesus, que você ouça a voz de Deus te chamando. Que Deus abençoe sua vida, seu coração, e que essa mensagem continue a falar em seu coração. Deus abençoe.